esse webinar vai ser gravado e depois nós vamos disponibilizar aí para quem solicitar a gravação para consulta, certo? Então tá certo. O que é a nossa pauta de hoje, tá? Então, os dois primeiros itens eu quero passar brevemente, ocupar ali um pouco do nosso tempo, com o entendimento da regra e explicando a fase 1, que já foi concluída. A maioria deve ter participado já das etapas anteriores, então já conhecem a regra, já conhecem a fase 1, mas eu vou brevemente aqui recapitular. Depois nós vamos falar da fase 2, que é o que está em desenvolvimento, que é o que ainda será feito e liberado aqui nos próximos patches. E também falar um pouco de próximos passos, a evolução nas próximas releases e prazos para liberação. Tá? Então, o entendimento da regra, o que é a lista referencial de honorários, tá? A lista referencial de honorários, ela trouxe alterações ali na forma como se faz o pagamento em razão da via de acesso para atos cirúrgicos. Então, no PTU, ela trouxe algumas alterações. Deixa eu habilitar aqui o ponteiro. Aqui. Então, no PTU, ela trouxe algumas alterações aqui em razão da via de acesso, que ela não será mais um percentual fixo em razão da via, 100, 50, 70. Ela passa a ser indicado o percentual aqui no fator multiplicador, e ele pode assumir percentuais diferentes em razão aqui da quantidade de procedimentos no ato cirúrgico, tá? Então, quando for mesma via de acesso, o procedimento de via principal vai ser pago a 100%, o primeiro de mesma via vai ser pago a 50%, o segundo 40%, 30% e a 10% o quinto ou mais procedimentos. A mesma coisa quando forem vias diferentes, a gente vai pagar 100% para o de via principal, única, e o primeiro de vias diferentes, 70%, o segundo 40%, 30% e a partir daí 10%. Essa é a regra, e essa regra ela é válida para todo o intercâmbio nacional a partir de 1º de maio, e negociável entre as Unimedes e os seus prestadores, e dentro dos intercâmbios estaduais, aí, conforme determinação de cada federação. Certo? Então, essa é um pouquinho da regra. Nós já desenvolvemos uma fase 1, que já está liberada em produto, e essa fase 1, ela foi uma funcionalidade que nós liberamos bem manual, tá? Bem manual, mas simplesmente para viabilizar a aplicação dessa regra, porque inicialmente o prazo era 1º de janeiro de 2024. E como essa alteração ela foi publicada, enfim, pela Unimed do Brasil ali em outubro, o curto prazo para desenvolvimento ali não possibilitava fazer nada mais elaborado, então, nessa primeira fase, que já está concluída, nós desenvolvemos um processo manual que permitiu ao auditor alterar o fator de honorários da via de acesso manualmente. Como é que funciona isso? Na transação, ele consegue habilitar a funcionalidade de alterar o fator de honorário da via de acesso, então, apenas para intercâmbio, sempre ou nunca, de acordo com a transação. E lá na Central TIS, também no RC 310A, posteriormente foi liberado também, é possível, depois de informar a via de acesso, informar qual o fator que será considerado para cobrança e para pagamento. Então, aqui temos um exemplo de um procedimento de via única, ele é pago a 100%, o primeiro procedimento de mesma via é valorizado a 50%, e outros procedimentos aqui, o auditor consegue manualmente alterar o fator de cobrança, no caso de intercâmbio ou de pagamento, para um percentual diferente. Então, é a mesma via, nesse caso aqui, mas ele vai pagar a 50% e cobrar, no caso de fazer uma cobrança de intercâmbio, a 40% esse procedimento. Tá? Isso foi liberado, já está liberado em produto, e é feito de forma manual. Entendemos que isso adiciona um trabalho muito grande ao processo de auditoria, e com a prorrogação do prazo ali pela Unimed do Brasil para 1º de maio, nós começamos a trabalhar numa outra forma, então, mais automatizada de fazer esse processo, tá? Que é a fase 2.
E essa fase 2, então, que é onde eu quero dar o foco do nosso webinar de hoje. Quero apresentar para vocês o que nós estamos desenvolvendo, a forma como o sistema vai tratar esse cálculo desses percentuais aí, e colher de vocês um feedback para ver se isso está em linha com o que vocês entendem que é viável, e também verificar como próximos passos aí o que a gente pode fazer para melhorar ainda mais essa experiência, certo? Ao longo aqui da apresentação, então, a partir agora da fase 2, a qualquer momento sintam-se à vontade para erguer a mão, interromper, fazer questões ali, a gente vamos conduzir aqui como um bate-papo mesmo, certo? E lá, ao final, eu reservei também um tempinho para discussões, então, caso não queiram fazer questões agora, caso queiram anotar, a gente vai ter um espaço também ao final, ok? Então, tá certo. O processo que está em desenvolvimento é um processo automatizado, que realiza o cálculo automático do fator de honorários. Então, quais são as questões centrais desse cálculo automático? Primeiro, o escalonamento é obrigatório apenas no intercâmbio nacional. No intercâmbio estadual e com prestadores da base, ele pode ser negociado. Então, aqui já está um ponto que a gente teve que pensar, que mesmo aplicando o escalonamento de forma automática, esse escalonamento não pode ser aplicado para todo e qualquer movimento. Então, eu vou demonstrar aqui a nossa ideia, como nós estamos fazendo, para permitir que esse escalonamento seja habilitado ou desabilitado para cobrança ou para pagamento em algumas situações, tá? A avaliação das vias de acesso, outra questão, sempre foi um processo manual devido à dificuldade de criar uma regra sistêmica para sua determinação. E isso não é novo, então, desde antes da lista referencial de honorários, a definição e avaliação das vias de acesso é um processo manual e que só quem consegue fazer é o auditor. Não existem regras, não existem, é muito difícil de se fazer de forma sistêmica algo que consiga validar se aquela via de acesso que o hospital informou, que a co-irmã informou na cobrança, ela está correta ou não está correta. Só quem vai conseguir olhar para a conta como um todo, para o contexto da cirurgia, e dizer se isso foi realizado por mesma via ou por via diferente, é um auditor. Então, nunca houve no sistema, e nesse momento, depois, mais adiante, ali no último tópico, eu vou até demonstrar ali uma proposta de uma evolução que a gente pode fazer nesse sentido, utilizando protocolos, mas não há no sistema, nunca houve uma forma de validar se a via de acesso informada na cobrança estava correta ou não. E isso continua assim, não é modificado pela lista referencial de honorários, tá? O próximo ponto, sim, é que ele tem a ver com a lista referencial de honorários, que é como saber quais procedimentos fazem parte de um mesmo ato cirúrgico. Por que isso é importante? Porque as regras da lista, elas dizem que o escalonamento é dentro de um mesmo ato cirúrgico. Então, se dentro de uma mesma cirurgia eu tiver um procedimento de via única, ou principal, e mais 2 procedimentos de mesma via, o primeiro ou de maior quantidade de UTMs desses de mesma via vai ser pago a 50%, e o segundo vai ser pago a 40%. Então, para eu fazer esse escalonamento, eu preciso saber, primeiramente, se esses procedimentos estão dentro do mesmo ato cirúrgico. Porque se eles estiverem em atos cirúrgicos diferentes, eu posso ter 50% a pago ao procedimento de mesma via do ato 1, e esse outro procedimento de mesma via, se ele pertencer a um outro ato cirúrgico, ele vai ser pago a 50% novamente. Ele não vai ser escalonado. Tá? Então, uma das questões principais aqui é como saber quais procedimentos fazem parte de um mesmo ato cirúrgico. Então, as premissas para que o cálculo automático do percentual ocorra são as vias de acesso ajustadas e o agrupamento dos procedimentos de um ato cirúrgico. Tendo essas duas premissas, nós conseguimos fazer o cálculo automaticamente dos percentuais que devem ser cobrados ou pagos em razão da via de acesso, certo? E é isso que nós vamos apresentar aqui, então. Primeiro, então, a primeira solução para a questão lá de que o escalonamento ele é obrigatório no intercâmbio nacional, porém ele é opcional dentro do intercâmbio estadual, conforme a determinação de cada federação, e ele é opcional dentro dos prestadores da base. Como é que a gente vai resolver isso? Nós criamos, então, lá na tabela de quantidade de moedas,
um parâmetro que aplica escalonamento de honorários por via de acesso. Esse é o parâmetro que vai indicar se aquela tabela de quantidade de moedas que é negociada para pagamento ou para cobrança com aquele prestador ou com aquela Unimed, ela vai aplicar o escalonamento ou não. Tá? E de uma forma prática, pegando aqui, por exemplo, um exemplo de intercâmbio nacional, vocês colocariam lá na negociação entre unidades, lá no cadastro de negociação entre unidades, uma tabela de cobrança e uma tabela de pagamento para as Unimedes de intercâmbio estadual ou nacional, enfim, que contemple o escalonamento ou, no caso de não ser necessário, que não contemple o escalonamento. Exemplo, vamos supor que as Unimedes da minha federação, do meu estado aqui, optem, a federação optou, que não vai aplicar a lista referencial de honorários nesse primeiro momento. Então, eu vou cadastrar para todas as Unimedes do meu estado uma tabela que aqui atrás não tenha aplicação de escalonamento de honorários. Para as demais Unimedes de intercâmbio nacional, eu devo cadastrar uma tabela que tenha aplicação de escalonamento de honorários. Então, com isso, a gente resolve, a gente possibilita que as Unimedes negociem o intercâmbio nacional aplicando essa regra, intercâmbio estadual não aplicando essa regra, se for o caso, e com os prestadores da base, da mesma forma. Os prestadores que estiverem parametrizados para utilizar uma tabela que aplica escalonamento, a Unimed vai pagá-los conforme esse escalonamento. Os demais prestadores, caso não haja ainda um acordo, enfim, não esteja em negociação, eles continuam seguindo a regra antiga. Tá? Então, Ô, Rafa, tudo bem? Desculpa Oi, te Jana, tudo bem? interromper. Só Não, uma perguntinha, vocês também estão alterando as telas que são progress ou só essas aí? somente HTML. Então, essas alterações aqui, elas são somente no HTML. Até porque essa tela aqui... A gente usa ainda as telas progress desses parâmetros aí. mas essa tela aqui, Jana, ela já está liberada em todas os patches onde nós vamos liberar essa funcionalidade. Tá bem. Obrigada, Rafa. De nada. Então, ok, aqui a gente consegue fazer essa parametrização, essa diferenciação. O próximo ponto que nós tínhamos que resolver é o seguinte, é a questão de agrupar os procedimentos de um ato cirúrgico. E como que nós vamos fazer isso, então? Nós vamos colocar lá na manutenção dos movimentos um campo chamado ato cirúrgico. Nós já colocamos na implementação anterior, lá do ano passado, esses dois campos, fator de honorário para pagamento e fator de honorário para cobrança, que eu demonstrei anteriormente. Só que eles são preenchidos de forma manual. Eles vêm automaticamente preenchidos com o fator daquela via de acesso selecionada, então via única 100%, mesma via 50%, diferentes via 70%, ele vem automaticamente com esses fatores. Porém, é necessário hoje que o auditor informe manualmente caso haja escalonamento. Então, a partir do segundo procedimento de mesma via, é necessário que o auditor informe manualmente aqui que vai cobrar 40% ou pagar 40%. A partir do momento que nós incluirmos aqui o ato cirúrgico, passa a ser possível fazer o cálculo de forma automática, porque o sistema, sabendo que N procedimentos fazem parte de um mesmo ato cirúrgico, ele consegue fazer o cálculo automático, então, desses fatores. Exemplo, tá? Eu até deixei em branco propositalmente aqui o código do procedimento, porque é indiferente, eu não quis aqui colocar nenhum procedimento que possa causar confusão, mas vamos supor que eu tenho um determinado procedimento que foi realizado para um determinado beneficiário, uma cirurgia, então, via única, paga 100%, cobra 100%. No segundo procedimento, ele é um procedimento de mesma via de acesso. Ele estando associado a esse mesmo ato cirúrgico, o sistema já faz automaticamente o cálculo que, sendo o primeiro procedimento de mesma via daquele ato cirúrgico, o sistema calcula 50%. Um próximo procedimento, também de mesma via, e associado ao mesmo ato cirúrgico, aí o sistema consegue calcular automaticamente conforme as tabelas tabelas de quantidade de moeda que a gente setou lá atrás. Se esse prestador tiver uma tabela de pagamento que aplica escalonamento,
Então, o sistema vai ver que é o segundo procedimento de mesma via dentro daquele mesmo ato cirúrgico, ele consegue automaticamente calcular que paga 40%. Da mesma forma, se estiver associado a uma tabela de cobrança que aplica escalonamento, ele vai calcular o fator de cobrança também a 40%. Se aqui eu tiver uma situação que eu tenho uma tabela de cobrança que aplica o escalonamento e uma tabela de pagamento que não aplica o escalonamento, o sistema também vai ter essa inteligência. Ele vai saber que, sendo o segundo procedimento de mesma via dentro daquele ato, ele vai pagar a 50% porque não há escalonamento naquela tabela, mas vai cobrar a 40% porque há escalonamento na tabela de cobrança. Eu queria um ok de você se está entendido até aqui. Se tiver alguma dúvida, por favor, podem erguer a mão, podem abrir o microfone ali e falar. Rafa, na verdade, a parte manual que ficaria ainda seria a seleção do ato cirúrgico ali, né? Isso. Ali, logo mais adiante, eu também vou falar disso, porque nós vamos ter uma heurística para já preencher esse ato cirúrgico Entendi. de uma forma que vai atender a grande maioria dos casos. É Tá? porque não acaba sendo totalmente automatizado, né? O auditor ainda tem a ação de ter que informar o ato cirúrgico ali, né? Isso. Como hoje ele já tem a ação de ter que auditar a via de acesso, ele vai ter a ação de ter que auditar o ato cirúrgico. Com a seguinte diferença. A via de acesso é um campo que hoje já existe no PTU, já existe na TIS. Então, quem cobra já informa uma via de acesso. O auditor, basta ele olhar e verificar. Essa via de acesso está condizente com a realidade, com o todo dessa cirurgia ou não está. E o auditor, ele vai verificar, não, isso aqui foi cobrado como diferente via, mas na verdade é uma mesma via. Então, o auditor faz esse trabalho hoje e não há forma de se automatizar isso até então. A não ser que nós utilizemos protocolos, que é também uma coisa que a gente vai falar mais adiante. Porém, o ato cirúrgico, ele não existe no PTU e ele não existe na TIS. Então, não existe nem no PTU nem na TIS um conceito que agrupe procedimentos dentro de uma mesma cirurgia. A única coisa que existe é a via de acesso. Então, quem cobra, informa. Ó, estou cobrando esse determinado procedimento como via principal, única, esses aqui como mesma via. Mas não existe uma forma dentro do PTU ou do lote de guias de dizer, ó, esses procedimentos de mesma via fazem parte de um ato, esses outros fazem parte de outro ato. Ida, pode falar. Ô, Rafael, bom dia para todos. Bom dia. Na verdade, assim, hoje, então, além do meu auditor já faz, né, o processo das vias, eu vou ter que estar orientando eles também a estar vendo se é mesma via, as vias diferentes, para que quando ele venha para dentro da minha base, ele busque a tabela correta e faça a cobrança correta, é isso? Na verdade, ele vai... O que ele vai ter que fazer é o que ele já faz hoje, talvez com um olhar a mais só. Por quê? Hoje ele verifica as vias de acesso com o intuito de identificar se a via de acesso está correta, obviamente, se dentro daquela cirurgia não foi cobrado um viés diferente e, na verdade, deveria ser a mesma via, mas ele também olha se não está sendo cobrado como duas cirurgias diferentes, ou seja, dois procedimentos de via única, algo que seria dentro da mesma cirurgia. Por exemplo, uma cirurgia de apendicectomia. Durante a apendicectomia foi feito também uma hérnia, tá? Foi ali também uma sutura de uma hérnia. Quem cobra pode cobrar da seguinte forma: eles podem cobrar apendicectomia como via única e a hérnia como mesma via, já que foi feito ali pela mesma via de acesso, ou eles podem cobrar apendicectomia como via única e a hérnia como via única também, como se fosse uma outra cirurgia. O auditor hoje, ele já olha para isso e ele faz a alteração da via de acesso para dizer, ó, isso aqui foi cobrado errado, você me cobrou a 100% os dois, como se fossem duas cirurgias diferentes, dois atos cirúrgicos, mas na verdade um desses procedimentos, a hérnia, ele é mesma via dentro do ato cirúrgico da apendicectomia. Então, isso ele já faz, mas hoje ele faz apenas setando a via de acesso. A partir de agora, ele... Exatamente. Então, a partir de agora ele vai ter esse ato cirúrgico também. Por quê? Porque ele vai precisar
caso tenha mais de um ato cirúrgico, ele vai precisar definir o que é a mesma via dentro do ato 1 e o que é a mesma via dentro do ato 2. Porque só dessa forma o sistema vai conseguir fazer o escalonamento dentro dos atos cirúrgicos. Então, o que ele vai fazer, assim, na base, é o que ele já faz hoje, é avaliar se aquela cirurgia foi uma ou foi duas, e se as vias de acesso estão corretas. Mas o como ele vai fazer é setando a via de acesso e setando aqui ato cirúrgico, primeiro, segundo, terceiro ato cirúrgico. Um desafio, né? Oi? Porque trabalhar com na verdade, assim, a orientação para o nosso auditor está analisando também o ato cirúrgico, se é mesma via, se é via diferente, e ele está corrigindo isso na hora que ele estiver fazendo a auditoria. Eu vou, ali mais adiante, eu vou demonstrar, e acho que vai ficar um pouco mais claro que, vamos lá, não é o ideal, mas vamos supor que o auditor não faça esse trabalho. Ele continue, tá, setando apenas a via de acesso. O sistema vai considerar que tudo isso faz parte de um único ato cirúrgico. E, com isso, vai escalonar tudo dentro de um mesmo ato. O que vai acontecer aqui? Vai pagar a menos, vai gerar glosa. Se o auditor não fizer esse trabalho, não há risco da Unimed ter perda financeira. O risco é de gerar glosa indevida. Por quê? Naqueles casos em que, de fato, forem duas cirurgias. Porque existem casos em que, o da Ellen, ali é um exemplo, então, que é na mesma cirurgia, então veio cobrado lá duas vias únicas, mas na verdade uma delas deveria ser dentro da cirurgia da apendicectomia. Mas existem casos, e um caso que um auditor, um doutor da Federação RS nos comentou, que é um caso de endometriose, se não me engano, que são casos em que são de fato duas cirurgias, apesar de serem feitas às vezes pelas mesmas equipes, no mesmo bloco cirúrgico ali, elas configuram lá duas cirurgias. Aí, nesse caso, eles deveriam pegar alguns procedimentos e colocar via única, mesma via, diferentes vias dentro do ato cirúrgico 1, e os outros procedimentos que seriam da segunda cirurgia, via única, mesma via, diferentes vias, dentro do ato cirúrgico 2. Dessa forma, o sistema consideraria o escalonamento, ele reinicia o escalonamento para o segundo ato. Se o auditor não fizer isso, não setar o ato cirúrgico, vai ficar tudo dentro do mesmo ato cirúrgico. Então, ele vai começar a escalonar, porque eu vou ter 3 ou 4 procedimentos de mesma via, porque estou juntando os dois atos dentro de um só, então ele vai escalonar 40%, 30%, 10%. O risco aqui, então, se o auditor não fizer esse trabalho a mais, é de gerar glosa indevida, mas nunca de perda financeira para a Unimed. Certo? Da mesma forma, se na cobrança, se ele... pode haver uma questão de perda ali, no caso de cobrança de intercâmbio, né? Se forem duas cirurgias e o auditor não setar aqui que são duas, eu vou acabar cobrando escalonado. Exatamente. Pode haver perda, sim. Os procedimentos cardíacos que é problemático. Que às vezes, mesmo ele sendo pela mesma via de acesso, é aquilo que você falou, ele acaba cobrando como se fosse vias diferentes, entendeu? Ou seja, ele não cobra como via única. E aí o auditor tem que ficar muito ligado na hora dele fazer essa auditoria para não acabar pagando a equipe médica indevidamente, entendeu? Como é que funciona esse caso? Quer me detalhar um pouquinho melhor? Por exemplo, uma cirurgia cardíaca que ela vai ter vários procedimentos dentro de um único ato cirúrgico? Sim, ele abre lá o tórax e vai fazer várias cirurgias lá no coração. Ok. E aí normalmente o que acontece? O médico, o cardiologista cirúrgico hoje, toda a equipe, né, ele não recebe só mesma via, normalmente
dependendo do porte de anestesia, ele recebe procedimentos à parte, não entra na mesma via, Ok? vias diferentes, mesmo É sendo a mesma via, entendeu? isso que eu ia pedir, se eles setam, daí hoje, como é que eles fazem? Se eles trocam a via de acesso para diferentes vias ou se eles trocam para via única para pagar 100%? E via única para pagar os 100%. Tudo bem, vai continuar igual, tá? Nesse caso não muda absolutamente nada, porque independente do ato cirúrgico de estar dentro do primeiro, segundo, terceiro ato, tudo aquilo que estiver com via de acesso única é pago a 100% sempre. Uhum. Então aqui não muda, tá? É. A alteração é somente para aquilo que tiver vias de acesso 2 ou 3. Porque aquilo que tiver via de acesso 2 ou 3, aí vai ser escalonado dentro do ato cirúrgico. De acordo com a tabela, né? A lista de. Isso, de acordo com aquela tabela. Mas se, por exemplo, no caso da cirurgia cardíaca, tem 5 procedimentos lá, e eles consideram, para fins de remuneração, enfim, que é tudo via de acesso única para pagar 100%, não tem problema nenhum. Independente de eles selecionarem aqui primeiro, segundo, terceiro ato cirúrgico, não importa. Sendo via de acesso única, tudo é pago e cobrado 100%. O problema é quando tem outras vias. Isso, aí quando tem outras vias, elas têm que ser separadas em atos cirúrgicos diferentes, caso queira escalonar, enfim, conforme cada ato cirúrgico. Uhum. E aqui é até uma questão que eu gostaria de deixar bem claro, não é uma limitação do sistema, não é é algo que realmente exige que o auditor faça essa análise. Não tem como o sistema saber aquilo que é primeiro ato cirúrgico, aquilo que é segundo. Até, enfim, só dar um do spoiler. Ali na frente a gente vai falar sobre protocolos. Com protocolos a gente vai conseguir inferir, vai conseguir ter uma ideia um pouco melhor. São 2 cirurgias, enfim. Mas antes da gente desenvolver e implementar a parte de protocolos, e da forma como já é hoje, tá? Porque hoje, mesmo não tendo aqui o escalonamento, hoje o auditor ele já precisa setar a via de acesso, e quando ele faz isso, ele olha para o todo da cirurgia e tentando identificar se foi uma cirurgia, se foram 2, se os procedimentos estão sendo cobrados com a via de acesso correta. A única coisa, ele vai ter que fazer esse mesmo trabalho, porém, com um olhar um pouco mais atento aqui no ato cirúrgico, separando, quando ele entender que forem 2 atos cirúrgicos, separando os procedimentos de ato 1 no primeiro e os procedimentos do segundo ato no segundo ato. Tá? Então, tem mais alguns exemplos aqui, ó. Aqui eu coloquei um de segundo ato. Então, no segundo ato, teria novamente uma via de acesso única, e a via de acesso única ela é sempre paga e cobra a 100%, independente de estar junto no primeiro ou no segundo ato. E aqui, ó, e um procedimento de mesma via no segundo ato, ele novamente vai colocar 50%. Por quê? Por mais que já exista um procedimento de mesma via para aquele beneficiário, naquele data, enfim, agora a gente está falando de um outro ato cirúrgico. Então, o sistema reinicia a contagem. E a partir de um segundo procedimento de mesma via no segundo ato cirúrgico, aí ele escalona novamente. Tá? Então, o trabalho do auditor aqui, ele não vai ser necessário que ele calcule percentuais, não vai ser necessário que ele se preocupe com tabelas de intercâmbio estadual ou nacional, ou com negociação diferenciada com algum prestador, nada disso. Tudo isso vai ficar parametrizado no produto, o produto vai calcular automaticamente os fatores. O que o auditor vai precisar fazer é olhar para a cirurgia como um todo, para a conta como um todo, e dizer, ó, isso aqui foi uma cirurgia ou foram 2 cirurgias distintas, e indicar isso no sistema. 2 ou 3, enfim, quantas forem. Oi, Rafael. Certo? Então tá. Para fins de usabilidade, tá? Nós também vamos colocar aqui. Conosco, pode falar. Rafa, acho que alguém abriu o microfone aí. Ah, desculpa, eu não ouvi. Oi, dá para ouvir? Tá um pouco baixo. Baixo. Tá. Nossa, eu não tô ouvindo. Eu vou tentar. Ninguém tá ouvindo, eu acho. Deixa eu aumentar o meu volume aqui. Qualquer coisa, tenta escrever no chat. Isso. Pra mim tá bem baixinho também, mas...
Certo. Quer escrever por aqui, Silvana? Ah, ok. Vamos aguardar, então. Olá, Oi, Camila, tudo bem? bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo certo? E aí? Pois é. Um minutinho só, que nós vamos fazer uma pergunta, que o microfone da Silvânia não está funcionando, e ela está vindo aqui, nós vamos perguntar. Um minutinho só. Tranquilo. Oi, bom dia. Oi, bom dia, Silvana. Oi, Rafael, desculpa aí. Não, tranquilo. Vamos lá. A minha dúvida é, nós estamos falando aí, vocês estão falando da inclusão, quando a conta é feita manualmente, correto? Inclusão ou manualmente. edição. Isso. Agora, Auditoria. quando eu recebo do meu prestador via XML, eu vou importar no sistema, o TOTOS, ele vai entender essas regras? Se o meu prestador encaminhar dessa forma, com todas as regras, Sim, ele vai entender. Eu tenho um tópico para falar isso daqui 2 ou 3 slides, a gente vai falar sobre a importação. Nós vamos adotar uma heurística aqui, onde nós vamos conseguir inferir esse ato cirúrgico para a maioria dos casos. Agora, como eu tinha explicado anteriormente, eu vou entrar um pouquinho mais no detalhe ali na frente, não existe nem na TIS, nem no PTU, um campo que permita associar o procedimento a um ato cirúrgico, primeiro ato, segundo ato. Não existe forma no PTU nem na TIS de se fazer isso. Então, o que nós vamos fazer? Num primeiro momento, quando você importar um lote de guias ou um PTU, todos os movimentos que sejam de trabalho médico e que tenham via de acesso principal, mesma via ou única, ou diferentes vias, e que pertençam ao mesmo beneficiário no intervalo de 24 horas, ele vai entender que fazem parte de um ato cirúrgico. Isso vai resolver, para a maioria das situações, é realmente isso. Agora, nós sabemos que existem casos em que dentro de 24 horas ocorrem mais de uma cirurgia. Existem casos, como falado anteriormente, que no mesmo uso do bloco, da sala, ali no intervalo de 2 horas, ocorrem 2 atos cirúrgicos diferentes. Os prestadores vão em 2 equipes lá, num procedimento, a equipe auxilia executa, no outro procedimento eles invertem, aquele que era cirurgião vira auxiliar, e são 2 cirurgias. Aí, nesse caso, vai ser necessário que o auditor entre durante a sua auditoria e informe quais são os procedimentos que fizeram parte da primeira cirurgia e quais fizeram parte da segunda cirurgia. Nesse primeiro momento, esse trabalho tem que ser feito manualmente, tá? Mas, sempre que houver uma importação de lote guias ou de PTU, todos os procedimentos de um beneficiário em 24 horas serão considerados como sendo parte de um mesmo ato cirúrgico. Então, ele vai escalonar de uma forma que vai funcionar para a grande maioria dos casos. Ok, obrigada, Rafael. Nada. E aquele restante, essa parte que hoje o auditor ainda vai ter que fazer manual, de colocar o ato cirúrgico, nós vamos pensar, e aí com mais calma, conversando com mais clientes e vendo também como que evolui essa ideia da lista referencial de honorários dentro do sistema Unimed, para aplicar, então, protocolos de cirurgia, que aí começa a ser possível que o sistema detecte e sugira automaticamente, ó, que foram 2 cirurgias, e coloque alguns procedimentos na primeira, alguns na segunda. Mas isso é para mais adiante, isso aí a gente vai ter que estudar um pouco melhor, entender melhor os clientes, ver também o comportamento, como é que essa lista referencial de honorários vai se comportar dentro da Unimed, do sistema Unimed, se vai sofrer alterações ao longo do tempo, para daí fazer algo mais robusto, mais automatizado, tá? Ok, obrigada. Eu que agradeço. Então tá certo.
E essa auditoria, então, ela sendo feita hoje, já é feita manualmente da via de acesso, e agora tendo que também observar aqui o ato cirúrgico, nós vamos fazer também uma melhoria de usabilidade aqui na Central TIS, aonde na visualização por movimentos, tá, nós vamos incluir a via de acesso e o ato cirúrgico. Com isso, o prestador ele vai conseguir visualizar numa única tela, fazer o filtro de toda aquela cirurgia, vai exibir aqui ó, todos os procedimentos, um abaixo do outro, daquele beneficiário, naquele intervalo, e ele vai conseguir visualizar numa única tela todos juntos. Ó, esse aqui é o procedimento de via única do primeiro ato, esse aqui é o de via única do segundo ato, esse aqui é o de mesma via do primeiro ato. E havendo a necessidade de fazer alguma alteração, ele tem um botão aqui ó, de editar, onde não vai ser necessário que ele entre no documento, para editar o documento, para procurar o movimento e alterar. Não, ele simplesmente clica no editado do movimento, é aberta uma janelinha modal aqui, e ele consegue fazer a alteração do ato cirúrgico da via de acesso, salva, e esses valores já são atualizados aqui na tela. Essa é uma melhoria de usabilidade bem importante, tá? É algo que vai facilitar bastante a vida do auditor. E também deixei aqui na apresentação para ficar formalizado, que depois eu vou enviar para vocês. Ela só estará disponível, essa funcionalidade, a partir da 12.123.11, tá? Por quê? Essa funcionalidade aqui, desse botão que permite editar um procedimento sem entrar num documento, ou seja, aqui a partir da própria tela de movimentos, vocês conseguem vir e fazer a edição do procedimento numa janelinha modal, salva e volta para visualização de movimentos. Isso aqui só está disponível a partir da 12.123.11. Então, tudo que eu mostrei anteriormente, o cálculo automático, tudo isso vai ser liberado nas 3 releases vigentes e num patch ali de abril, que eu vou também detalhar mais adiante. Mas essa funcionalidade especificamente da Central TIS, para facilitar, para que não seja necessário entrar documento a documento e fazer auditoria, que permite ao auditor fazer a auditoria de movimentos de vários documentos em uma mesma tela, essa só a partir da 12.123.11, tá? Mas é uma melhoria bastante importante, tá? Traz bastante ganho de produtividade. Quem já está utilizando mesmo antes das vias de acesso, que antes de toda essa história de lista referencial de honorários, quem já está utilizando relata que teve um ganho importante de produtividade, porque consegue visualizar movimentos ali de vários documentos, de uma internação inteira, ou de um período, de um beneficiário, e consegue fazer a edição, a auditoria desses movimentos aqui, sem que seja necessário entrar no documento, procurar o procedimento, auditar, enfim. Certo? Essa é uma melhoria de usabilidade importante que vai sair para quem estiver no 12.123.11 ou superior. Então, os pontos de atenção aqui referente a isso. Primeiro, a responsabilidade do auditor, nesse caso, se restringe a validar as vias de acesso e a composição dos atos cirúrgicos, que é o que ele já faz hoje. Hoje, o auditor já olha para a conta, visando identificar se existe uma ou 2 cirurgias, ou 3, e se as vias de acesso dentro de cada uma dessas cirurgias estão corretas. Porém, como não há um escalonamento, hoje, não é necessário que ele separe esses atos cirúrgicos. Ele simplesmente determina isso na via de acesso. Ele monta a história na cabeça dele, no papel, ó, foi uma cirurgia aqui com esse procedimento principal e esses aqui de mesma via, outra cirurgia aqui com esse procedimento principal e esses outros de mesma via, seta as vias de acesso corretas, e como o percentual é o mesmo para as vias de acesso, independente de ter 1, 10 ou 20 procedimentos dentro do mesmo ato cirúrgico, não faz diferença, ele não precisa separar os procedimentos em atos cirúrgicos, mas ele faz essa separação mentalmente ou no papel, de alguma forma, para poder visualizar e saber se está correta a cobrança. A única coisa que muda é que, além de alterar a via de acesso, ele vai ter que colocar no sistema essa separação de atos cirúrgicos que hoje ele faz mentalmente ou no papel. Caio fez uma pergunta, ó, e as telas antigas serão ajustadas ao novo campo? Você se refere ao RC310A, né?
Então, o RC 310A, ele vai continuar com o processo que já está liberado hoje no produto, que é informar manualmente o percentual. Por que que nós não vamos conseguir fazer isso no RC 310A? Eu vou voltar algumas telas aqui para justificar. Quando o auditor entra aqui na alteração do movimento, até aqui fica mais fácil de visualizar. Ele entra aqui na alteração do movimento e troca o ato cirúrgico, ele vai realizar alterações em outros procedimentos que já estão gravados na base, inclusive de outros documentos e que não estão sendo visualizados aqui na tela. Por exemplo, imaginem uma cirurgia que teve a cobrança da guia de internação e depois várias guias de honorário individual. Dá origem a documentos diferentes dentro do contas, tá? Quando o auditor vai em um desses documentos, em um desses movimentos, e troca o ato cirúrgico de primeiro para segundo, o que que acontece? Automaticamente, todos os outros procedimentos daquele ato, eles têm que ser recalculados, porque aquele procedimento que tinha sido escalonado a 30%, talvez agora ele passe a ser escalonado a 40%, porque tem um procedimento a menos no ato. E só na Central TIS é que eu consigo ter essa visualização do todo. Ele vai ter a visualização aqui de vários documentos. Então, ele fazendo a alteração em um desses movimentos, de um desses documentos, ele vai ver o reflexo aqui em todos os outros. No RC 310A, isso ficaria extremamente complexo do ponto de vista do auditor, porque ele não vai conseguir ver o que está acontecendo nos outros documentos. Ele vai fazer uma alteração num e, por baixo, o sistema vai lá e altera outros. Se gerou alguma glose aqui na Central TIS, ele vai ver imediatamente aqui que um dos movimentos aqui foi glosado e no RC 310A ele não conseguiria. E outra coisa também é que grandes melhorias de usabilidade, coisas que exigem assim, grande implementação, nós estamos fazendo somente na Central TIS, tá? Então, esse trabalho aqui, nesse primeiro momento, vai ser liberado apenas na Central TIS, por esses motivos. Ok, Caio, respondi? Tendo a complexidade, só ponto que o sistema deveria ter o mesmo comportamento, independente do local, uma vez que é a mesma função. Obrigado. Acho que a gente pode discutir isso depois, pode conversar melhor. Nesse primeiro momento, tá? Nós vamos priorizar o desenvolvimento na Central TIS e mais adiante, se, enfim, a gente vê ali a necessidade, nós podemos pensar em alguma coisa para a RC 310A. Não creio que será possível fazer todas essas melhorias de usabilidade no RC, pela natureza dele, procedural, lá, enfim, mostrar somente um movimento de um documento na tela ao mesmo tempo, mas talvez a gente possa pensar em algum facilitador, alguma melhoria para o RC 310A logo na sequência, tá? Mas, nesse primeiro momento, para o patch de abril agora, a prioridade vai ser a Central TIS. Porque nós entendemos que ali é que o auditor vai conseguir ter uma experiência minimamente razoável. Se ele for fazer isso no RC 310A, por mais que a gente gaste tempo e esforço em cima para fazer alguma coisa lá, ainda assim não vai ficar bom, ele ainda assim não vai ter uma visualização do todo, certo? Então vai ficar muito difícil para ele auditar lá. Gisele também está com a mão erguida. Gislaine, desculpa, Gislaine. Bom dia, Rafael. Bom dia. Só uma dúvida ali do próximo slide, que tu estava comentando ali dos procedimentos em 24 horas, trabalho médico sim. Isso pro trabalho médico não, no caso de não cooperado ali, essa funcionalidade não terá ali a possibilidade de parametrização? Esse é um ponto até que eu coloquei aqui justamente para a gente discutir, tá? Porque isso aqui está em desenvolvimento. Então, nada disso está fechado ainda. Tudo que eu estou apresentando aqui, a gente pode, a partir dessa nossa conversa aqui, fazer alterações. Então, seguindo aqui, depois do primeiro ponto de atenção aqui da responsabilidade do auditor, vem isso que a Gislaine comentou. Poderão ser associados a um mesmo ato cirúrgico procedimentos do mesmo beneficiário,
realizados no intervalo de 24 horas e cujo procedimento seja um trabalho médico. O campo trabalho médico cadastrado no cadastro de procedimentos igual assim. Da onde que eu tirei isso aqui? Eu observei o comportamento do sistema quanto às vias de acesso. Ele depende desse indicador hoje, tá? Então, a via de acesso hoje, no TOTUS, ela é um campo obrigatório. E estamos cientes de que na TIS, no PTU, ela não é obrigatória, ela só é obrigatória em caso de cirurgias. Porém, no TOTUS hoje, quando o procedimento ele é marcado como trabalho médico, aí, se não vem via de acesso informada no A500, no PTU, ele pega uma via de acesso que está cadastrada no procedimento. E com isso, eu inferi um entendimento aqui de que a via de acesso ela tem uma obrigatoriedade somente quando o trabalho médico está marcado como sim. Agora, se vocês me disserem que não, existem procedimentos que podem fazer parte de uma cirurgia e cujo cadastro de trabalho médico fica não, a gente pode rever isso aqui e tirar essa obrigatoriedade, tá? Isso é sem problema nenhum. Existe esse caso? Existem procedimentos que não são trabalho médico e que são realizados em cirurgia e que devem ter um pagamento de honorários escalonado de acordo com a via de acesso? Me pareceu que não, tá? É só trabalho médico, mas, enfim, vamos abrir a discussão. Gislaine, vocês têm alguns casos ali de procedimentos que não sejam trabalho médico, mas que são honorários e são de acesso? O que acontece hoje é que é trabalho médico, no caso considerado, que é pago ao médico do hospital, prestador hospitalar, né? Aí, atualmente, talvez, a gente tem que rever aqui algum cadastro também, alguma parametrização, porque ele entra como trabalho médico não sendo pago ao prestador CNPJ, né, hospitalar. É informada a equipe, é informado via de acesso, né, todos os parâmetros. Só que daí ele acaba configurando como trabalho médico não. Mas daí talvez seja alguma, não sei se seria... Acho que a gente está falando de outra coisa, Gislaine. Porque aqui o trabalho médico que eu falo é o do cadastro do procedimento. Ele independe de para quem foi pago. Eu posso ter pago ao hospital ou eu posso ter pago ao médico. Então, talvez vai ser válido também para esses pagos ao prestador, no caso. Vai ser pago também, vai ser válido, inclusive se for pago ao hospital. A única coisa é que no cadastro do procedimento, ele é indicado de que esse procedimento ele é um trabalho realizado por médico. Agora, eu posso pagar ao hospital, eu posso pagar ao médico, tanto faz. Ele vai aplicar independente disso. Não, então, provavelmente vai ser aplicado ali, sendo pago ao prestador hospitalar. Obrigada. Por nada. Outra coisa, tá? Eu botei um ponto ali na frente também, para não esquecer, mas já vou falar agora. Vamos supor um SEDT. Como eu falei, hoje no TOTUS a via de acesso acaba sendo gravada em todos os procedimentos. Aqueles que não possuem aplicação de via de acesso, ele grava um lá 100%. Então vamos supor um SLDT. O beneficiário, dentro das 24 horas lá, ele fez uma cirurgia ou duas, enfim, mas ele também executou procedimentos que não fazem parte da cirurgia. Por exemplo, um raio-x. Tá? O que acontece se por um engano dessa heurística que nós vamos implementar aqui, ou do auditor, esse raio-x for incluído dentro de um ato cirúrgico? E aí, a boa notícia é que nada. Ele vai ser pago a 100%, porque a via de acesso dele é única, e não vai gerar nenhum impacto nos demais procedimentos de via, mesma via ou diferentes via, porque os procedimentos de via única não contam no escalonamento. Tá? O escalonamento ele conta somente para os procedimentos com via de acesso. Certo?
Rafa, tem 2 perguntas no chat. Ah, desculpa, não estava acompanhando aqui. Vamos ver. O Caio foi respondido, então Jô. Rafael, se só trabalharmos com a RC 310A, precisamos fazer alteração na negociação entre unidades? Então, independente de vocês trabalharem com a RC 310A ou não, a negociação entre unidades ela vai dizer para vocês qual a tabela que é utilizada para pagar e para cobrar com aquela Unimed. Isso vai depender da negociação da federação de vocês. Para todas as Unimedes de intercâmbio nacional, ou seja, fora do estado de vocês, vocês deverão utilizar tabelas de pagamento de cobrança que apliquem escalonamento de honorários, porque é uma regra do intercâmbio nacional. Então, vocês têm a opção de, ou se vocês já utilizam uma mesma tabela para todas essas Unimedes, não precisa mexer na negociação de unidades, é só ir lá na tabela e habilitar o escalonamento naquela tabela. Porém, se na federação de vocês for decidido que no intrafederativo, no estadual, não vão utilizar escalonamento de honorários nesse momento, aí, para as Unimedes da federação, do estado de vocês, vocês devem parametrizar uma outra tabela de cobrança de pagamento, que essa não aplique escalonamento, tá? Vai depender da situação do que a federação de cada Unimed decidir. E, da mesma forma, também vai ter que ter uma negociação com os prestadores de vocês. A Unimed de vocês, talvez, ela opte por negociar com alguns prestadores esse mesmo escalonamento. Ou não. Ou talvez a Unimed opte por, não, eu vou continuar pagando os meus prestadores sem aplicar esse escalonamento e eu vou aplicar essa regra apenas no intercâmbio nacional, estadual, enfim. Aí, nesse caso, vocês vão ter que verificar se, de acordo com a negociação com o prestador, para esse prestador utilizar uma tabela com escalonamento sim ou com escalonamento não. Respondi? Tá. Seguindo aqui. Qualquer coisa, Jô, pode abrir o microfone ou escrever aqui no chat, tá? Vou seguir aqui para as próximas. Nas APIs do Contas, ao efetuar a alteração do ato de um movimento, demais serão alterados conforme a mesma funcionalidade? Sim, serão alterados, Caio. Segue a mesma regra da Central TIS, tá? Inclusive, nas APIs do Contas, hoje já existem os campos de fator de honorário para pagamento e para cobrança, para caso o auditor realize no sistema de auditoria ali, acho que vocês usam o Flux, né? Caso no Upflux o auditor consiga ou informe um percentual específico, nas APIs já existem os campos para setar esse percentual manualmente. Caso não seja informado manualmente, vai ser calculado automaticamente conforme o ato que for informado, tá? Nós vamos ter que incluir na API, sim, o campo ali de ato. Vocês vão disponibilizar o webinar? Sim, vai ser disponibilizado tanto o webinar quanto a apresentação. A apresentação eu vou mandar para todo mundo, tá? O webinar eu vou pedir que quem tiver interesse depois entre em contato diretamente comigo por e-mail, porque aí eu envio, é um arquivo grande, enfim, eu envio o link diretamente para quem solicitar. Ah, sim, eu vi que o Otávio o Luiz Otávio já colocou, desculpa aí, Luizão. Ô, Rafa, eu não sei se essas APIs ali que tu falou da Flux é a mesma que a gente utiliza aqui no Fluig. Não, são as APIs padrão do produto. Ah, tá. Nessas vocês vão liberar, a gente vai ter que pedir em separado. Não, essas aí tem que ser solicitado separado. Aí são fluxo via fábrica. A gente já pode abrir chamado agora pedindo isso. Podem abrir chamado. E aí depois, quem pegar esse chamado na fábrica vai conversar comigo, a gente se entende aqui. Beleza. Outra pergunta, como é que tu vai identificar os procedimentos ali, se eles são de ato cirúrgico ou não? Só fiquei com essa dúvida. Então, assim, ó, serão os procedimentos de um mesmo beneficiário realizados dentro do intervalo de 24 horas e que sejam de trabalho médico. Lá no cadastro. Tá, e tem um parâmetro lá, entendi. Então, Minha dúvida era onde é que estava esse parâmetro. Isso, pra gente... Se a pessoa lesse ali, né, ficaria bem fácil. Desculpa aí. Não, tranquilo.
É para isso que a gente está aqui, senão eu só mandava apresentação. Rafinha. O que acontece? A gente pensou em várias heurísticas para isso, tá? E a primeira que a gente imaginou foi considerar os procedimentos que tinham porte anestésico. Porém, na apresentação anterior, vários Unimedes pontuaram que tem coisa que é feita em ato cirúrgico que não tem porte anestésico. É verdade. Biópsia, por exemplo, que é feita a seco. Então, já não dava para utilizar o porte anestésico, mas continua sendo um trabalho médico. E, se eventualmente procedimentos de trabalho médico forem realizados e eles não fazem parte do ato cirúrgico, também não tem problema nenhum, porque o sistema vai acabar associando eles dentro do ato cirúrgico, só que em razão de eles não terem via de acesso, ou vai ser gravado com via de acesso 1, 100%, eles não geram impacto nenhum no escalonamento, então não vão gerar problemas. Sim, perfeito. Obrigada, Rafinha. Nada. Então, ao alterar a via de acesso ou ato cirúrgico de um movimento que pertence a um ato cirúrgico, todos os movimentos pertencentes àquele mesmo ato serão recalculados e poderão sofrer alteração no escalonamento e glose de valor. Então, esse é um ponto bem importante, tá? Que tem que ser reforçado, tem que ser entendido, e é o ponto principal pelo qual a gente decidiu dar prioridade no desenvolvimento na Central TIS e não no RC310A. Porque, como eu mostrei ali anteriormente, vamos supor que eu tenho aqui não um, mas 5 procedimentos desse mesmo ato cirúrgico aqui, eu fiz o meu filtro na Central TIS. Quando eu altero qualquer um deles, ele pode gerar um recálculo em todos os demais, porque mudou o escalonamento. Se eu pego, meu ato cirúrgico tinha 5 procedimentos e eu tiro um deles do ato cirúrgico, ou mudo a via de acesso dele, os demais procedimentos daquele ato, eles passam a ter um cálculo de percentual diferente dentro daquele escalonamento. Aquele procedimento que era calculado a 30%, talvez ele passe a ser calculado a 40%. Ou, contrário, se eu incluir um novo procedimento dentro do ato cirúrgico, aquele que era calculado a 50%, talvez passe a ser calculado a 40% agora. Então, isso é importante, tá? Eu acho que é um bom motivo para que pelo menos esse processo de auditoria do médico passe a ser feito na Central TIS, porque aí ele vai conseguir visualizar tudo isso aqui de uma forma na mesma tela, que conseguir visualizar essa alteração nos outros movimentos acontecendo em tempo real. Certo? Outros pontos, então, e que foi questionado ali anteriormente. Numa importação de E500 ou lote de guias, todos os movimentos realizados para o mesmo beneficiário em 24 horas e que sejam trabalho médico, aqueles critérios que a gente viu anteriormente, eles serão, todos eles, associados a um mesmo ato cirúrgico. E nós vamos utilizar aqui, por padrão, esse primeiro único, tá? Então, todos os procedimentos de uma importação de lote guias ou A500 que sejam realizados para o mesmo beneficiário no intervalo de 24 horas, eles vão ser considerados como sendo parte de um único ato cirúrgico. E isso é verdade para a grande maioria dos casos. Eventualmente, a gente sabe que existem casos de mais de uma cirurgia feita por um mesmo beneficiário em menos de 24 horas, sim. Aí, nesses casos, é o auditor quem vai ter que separar em atos cirúrgicos diferentes, tá? Os movimentos sem via de acesso ou com via de acesso única não sofrerão escalonamento e não impactarão no escalonamento dos demais. E é mais um motivo pelo qual essa heurística aqui em cima, ela vai funcionar para a grande maioria dos casos, tá? Porque mesmo que existam mais de um ato cirúrgico dentro de 24 horas e o sistema acabe jogando tudo para dentro de um mesmo ato cirúrgico, tudo aquilo que é de via de acesso única continua sendo pago normalmente a 100% e não sofre alteração nenhuma. Se tiver um procedimento de mesma via e um procedimento de via diferentes vias, esse primeiro também não sofre alteração. A única coisa que vai impactar é, quando houver mais de um procedimento de mesma via, ou mais de um procedimento de vias diferentes, e mais de uma cirurgia para o mesmo beneficiário em 24 horas. Aí, nesse caso, é que se torna importante que o auditor separe as cirurgias. Para todos os outros casos, não tem efeito prático, continua calculando corretamente, tá? Então,
Portanto, se porventura algum procedimento que não faça parte da cirurgia for associado indevidamente ao ato cirúrgico, não tem problema, porque procedimentos que não fazem parte da cirurgia, eles são pagos a 100%, eles não têm via de acesso. Então, eles não vão impactar de forma alguma no escalonamento daqueles procedimentos da cirurgia. Tá? Antes da gente ir para os próximos passos, tá? A gente tem mais 1 hora ainda de agenda aqui. Eu queria ver com vocês até aqui, se está entendido, se vocês veem algum problema, porque o objetivo principal de estarmos fazendo isso é a gente apresentar para vocês aquilo que está em desenvolvimento. Isso aqui ainda não está pronto. Então, se vocês acharem, tá, se trouxerem aqui argumentos que digam, ó, por esse caminho não vai funcionar, a gente ainda está em tempo de fazer algo diferente. Então, se isso aqui foi entendido, se acham que dessa forma aqui é uma forma que vai funcionar na operação, nós conversamos com bastante gente e fizemos vários eventos, a maioria de vocês participou, inclusive, e essa solução aqui, ela foi aquela que resultou mais simples. Mas, sempre, durante o desenvolvimento aqui, estamos abertos a alterações, tá? Deixa eu te perguntar uma coisa, Rafael. Diga. Por exemplo, eu recebi 1000 contas, a maioria entrou na regra padrão, que nem que tu comentaste, mas aí vai ter algum relatório, algum local que o auditor possa ver, que os usuários possam ver as exceções que têm que ser validadas? Aí que tá. Como é que eu sei o que tem que ser validado? Tem a primeira conta, seria o padrão. Quem não tiver a primeira conta num dos movimentos, alguma coisa, teria como listar esses documentos que não entraram como primeiro ato cirúrgico? Isso. É que todos vão entrar como primeiro. Aí que está o ponto, é que todos os movimentos dentro de 24 horas de um beneficiário vão entrar como um único ato cirúrgico. Tá. Aí é só o auditor quem vai conseguir olhar e dizer, não, aqui na verdade ocorreram 2 atos. E hoje já é o que ele faz, tá? Porque hoje, vamos supor que veio lá 5 movimentos dentro de 24 horas e 2 deles vieram cobrados com via de acesso a 100%, lá, via de acesso única. Hoje, tá? Antes da lista referencial de honorários ainda. É só o auditor, não existe uma forma do sistema sinalizar para o auditor, ó, que isso aqui precisa ser verificado com mais atenção. Hoje o auditor já olha e ele já verifica, ó, aqui eu tenho de fato 2 cirurgias ou não. O segundo movimento de via única aqui, na verdade, ele é um movimento de via diferente dentro da cirurgia desse outro procedimento de via única. Então, esse que é o grande problema, não existe na TIS, não existe no PTU, uma forma de agrupar, um campo que agrupe os movimentos que pertencem a uma mesma cirurgia. E é por isso que a única forma é o auditor botando o olho e, com a sua expertise, ele dizer, ó, aqui são 2 cirurgias, 3, não, aqui é uma só. A gente não tem como sinalizar isso. Tem relatórios, tá? Nos relatórios do RC 610V, por exemplo, tem relatórios da Central TIS, existem relatórios que o auditor pode ter uma visão mais ampla, visualizar toda a conta. Então, aqui, ó, no relatório da Central TIS, quando a gente incluir esses 2 campos aqui, o relatório da Central TIS, ele vai listar esses campos também. Então, o auditor, ele pode pegar um Excel e ele vai olhar, ó, numa tela só de Excel ou na própria tela da Central TIS e vai verificar isso aqui vale a pena ser auditado, isso aqui não vale, mas é só pela análise dele mesmo. Tá, mas já tem pelo menos algum lugar que vai ter essa informação. Vai ter aqui no relatório da Central TIS, na tela da Central TIS, e vou anotar aqui para colocar que me ocorreu agora, falando contigo, no RC 610V. Então,
cirúrgico R60610V. Ok. Pessoal, mais alguma questão? Mais algum? Não? Qualquer coisa, tá? Ocorreu qualquer ideia, a qualquer momento, erga a mão, chamem. Depois vai ter meu e-mail também, podem entrar em contato, mas o momento não vou dizer que é o único momento agora para a gente apontar alterações, que isso não existe, a gente vai fazer alterações sempre que necessário, mas quanto antes melhor, que os prazos são apertados, a gente tem maio como vigência, e para que as Unimedes consigam operacionalizar isso a partir de maio, nós sabemos que nós precisamos liberar até abril, para que tenha tempo hábil dos Unimedes baixarem pacote, atualizar seus sistemas, tá? Então, o prazo que é curto. Elaine, ergueu a mão, pode falar. Rodrigo, tudo bem? Oi, uma dúvida, nós vamos mostrar essa gravação para as áreas, né? Porque aqui a gente é da TI, participamos, né? E possivelmente eles terão algumas ideias ou algumas perguntas. Essas ideias e essas perguntas a gente pode encaminhar para você por e-mail. Como que a gente consegue estar enviando isso para você o quanto antes? Podem entrar em contato diretamente comigo por e-mail, tá? E aí a gente conversa, enfim, entende um pouco melhor e verifica se é algo que cabe dentro desse desenvolvimento, eu já incluo aqui e aviso as demais ali, as demais Unimedes dentro da próxima review, sem problema nenhum. Se é alguma ideia que não cabe dentro desse contexto de lista referencial de honorários, se é alguma melhoria futura, alguma coisa, a gente também orienta como encaminhar essa solicitação de melhoria. Mas você apresentando esse vídeo para uma área, a área verificou um problema, ou verificou uma forma melhor de fazer aquilo que a gente está propondo aqui, entre em contato diretamente comigo por e-mail, a gente faz o ajuste aqui para já liberar da forma correta. Legal, Rodrigo, muito obrigada, viu? Valeu, Helene. Então tá. Seguindo então aqui, próximos passos, existem ainda melhorias que podem ser feitas nesse processo, tá? E, principalmente, duas coisas. Primeiro, avaliar a utilização de protocolos para determinar automaticamente os atos cirúrgicos e vias de acesso. Então, isso aqui, caso essa lista referencial de honorários seja algo que realmente vai continuar sendo utilizado e não sofra grandes alterações, a gente sabe que algo tão grande, tão complexo, nos primeiros meses de utilização, pode vir a sofrer grandes alterações na sua estrutura, nas regras, né? Então, passado um tempinho, a gente vê que, estabilizou, a Unimed do Brasil realmente vai manter essas regras de funcionamento atuais, nós podemos avaliar a melhor forma de começar a trabalhar com protocolos. O que são esses protocolos, tá? Protocolo de, vamos supor que eu tenha lá cadastrado no meu produto, o exemplo que eu dei antes, um protocolo de apendicectomia e um protocolo de apendicectomia com hérnia, que é bem comum, um achado bem comum durante a cirurgia, se encontra uma hérnia, eles já vão lá e já resolvem também. Eu, tendo esses protocolos cadastrados no produto, o sistema sabe que quando eu tenho esse procedimento junto com esses demais, então eu considero esse procedimento como o de via principal, esses outros procedimentos como os de vias de acesso, mesma via, diferentes vias, e qualquer coisa fora disso é outro ato cirúrgico, onde pode, inclusive, existir um segundo protocolo para esse outro ato cirúrgico. O sistema já seria capaz de olhar para aquele monte de movimentos todos e identificar, aqui é uma cirurgia assim, outra cirurgia assim, e outros procedimentos que não fazem parte de nenhuma cirurgia, nenhum protocolo. Então, com isso, eu conseguiria automatizar aquela avaliação que hoje ela é empírica do auditor. O auditor hoje olha para a conta, ele sabe pela sua experiência que nesse tipo de cirurgia, normalmente ocorre um achado de hérnia e pode ser considerado dentro da mesma cirurgia,
ou se ocorrer um achado diferente, aqui é considerado outra cirurgia. Isso é empírico dele hoje. A gente traz essa avaliação para dentro do sistema, e a partir daí, o sistema consegue automaticamente determinar os atos cirúrgicos e vias de acesso. Para todas as situações, não. Obviamente não. Somente para aquelas situações protocolares. Situações que ocorrem com frequência, sei lá, uma cirurgia como foi citada lá anteriormente de endometriose, normalmente tem alguns achados que podem desencadear uma segunda cirurgia, e essa segunda cirurgia pode ser feita, inclusive, no mesmo bloco, na mesma hora, mas é considerado 2 atos cirúrgicos. Aí, nesses casos aqui, já vão ter protocolos, porque são casos comuns, que vão definir isso. Os casos que não se encaixem em protocolos continuam sujeitos à análise manual do auditor, tá? Mas é uma coisa que facilita bastante e reduz bastante os erros, tá? Então, essa é uma grande melhoria que a gente pode pensar para releases futuras, a depender de como ande e da necessidade, porque talvez a gente também vai descobrir que com essa funcionalidade que nós estamos liberando agora, talvez resolva a imensa maioria dos casos e não seja necessário investir ali em cima de mais automação. Ou não, ou talvez a gente descubra que resolveu uma boa parte dos casos, mas ainda está tendo um trabalho muito grande, tem muitos casos de cirurgias múltiplas e que o auditor está tendo dificuldade para separar, aí a gente dá uma prioridade mais nos protocolos. Então, primeiro passo para releases futuras é esse. Segundo, uma pequena melhoria na central TIS para facilitar a filtragem do ato a partir de um movimento, do ato cirúrgico a partir do movimento. O que seria isso, tá? Hoje, aqui na central TIS, eu posso ter um filtro aqui, e esse meu filtro ele pode estar listando, inclusive, documentos de vários beneficiários diferentes, nada impede. Eu estou lá verificando, talvez, uma fatura de uma Unimed, uma fatura inteira de uma Unimed. Tem N beneficiários aqui. Eu ter uma opção de, a partir de um movimento, eu filtrar, sei lá, daqui a pouco eu clico aqui no ato, num link aqui no ato cirúrgico. E ao clicar, ele filtra aqui em tela somente os procedimentos daquele ato cirúrgico. Ou não pensei ainda da melhor forma, a gente vai verificar junto com os clientes, mas algum facilitador para que, a partir da auditoria de um movimento, eu consiga visualizar todos os movimentos daquele ato cirúrgico, e aí eu faço a auditoria daquele ato cirúrgico, tá? Então, essa seria mais uma melhoria também para a gente trabalhar. Hoje ele já consegue fazer isso, o auditor na central TIS, mas ele tem que informar lá em cima no filtro, então o código do beneficiário que ele está auditando dentro daquela conta. A gente pode fazer essa filtragem de uma forma mais automatizada, tá? Então essas aqui seriam as melhorias para releases futuras que já estão mapeadas. Como a Elaine comentou, vocês agora levando isso para dentro das áreas, discutindo, possivelmente surjam novas ideias. E aí a gente vai alimentando esse backlog, a gente vai vendo o que é mais importante, o que traz mais ganhos, e também a partir do uso, a gente vai conseguir medir o que está gerando mais trabalho, onde que estão as principais dores aí dos auditores, tá? E, finalmente, então, falando de prazos e de liberação, quando isso aqui fica pronto? Que é o que todo mundo deve estar se perguntando aí. A vigência é 1º de maio, então, a partir de 1º de maio, começam a valer essas regras, ou seja, a Unimed do Brasil, ela deixou claro que são as realizações a partir de 1º de maio que estão sujeitas a essas regras. Então, ao longo do mês de maio, vão trafegar contas que talvez ainda não tenham aplicação dessas regras, porque foram realizadas em abril ou antes. Também trafegarão contas que já tenham sido realizadas a partir de 1º de maio, e essas sim estão sujeitas às regras da lista referencial de honorários. Então, essa é a vigência. E quando vai ser liberado? Vão ser liberados o cálculo automático dos fatores e a definição do ato cirúrgico vão ser liberados nesses patches 2403, 2311 e 2307, que é o patch de 8 de abril. Tá? Então, nessas 3 releases,
no PET de 8 de abril. Vai ser a liberação. Até vou complementar, na hora de mandar para vocês, eu vou complementar com a data aqui que eu acabei esquecendo de colocar. Mas é o PET de 8 de abril. A funcionalidade de auditar o ato cirúrgico diretamente a partir da tela de movimentos da Central TIS é aquela que eu comentei, que essa só vai estar disponível da 2311 em diante. Porque a funcionalidade de editar um movimento sem que seja necessário abrir o documento todo na Central TIS, ela só está disponível a partir da 2311. Então, essa função só vai estar na 2311 e 2403. Mas todo o demais, o ato cirúrgico, cálculo automático dos fatores de honorários, sai na 2307 também. Tá? E o cálculo automático na manutenção de movimentos só será liberado na Central TIS. O RC310A já é contemplado com o processo manual e não receberá essa melhoria num primeiro momento, pelos motivos ali que eu expliquei anteriormente. Então, entendemos que não adiantaria muito gastar um grande tempo em cima da RC310A, porque por mais que a gente tente fazer algum cálculo de forma mais automatizada, lá o processo vai continuar confuso, vai continuar difícil para o auditor, e de qualquer forma o auditor só teria uma boa experiência, nesse caso, usando a Central TIS, tá? Tem mais uma pergunta aqui no chat, deixa eu abrir aqui. E as parametrizações na unidade de tabela de moedas, essas parametrizações são liberadas em todos os releases, tá? Então, no patch de 8 de abril, nessas 3 releases vigentes. No material que eu vou mandar para vocês, eu vou colocar a data, tá? Mas é 8 de abril. O patch que será expedido dia 8 de abril. Então, as Unimedes, elas vão ter um prazo ali de mais ou menos, pouco menos de um mês para fazer a atualização do patch. Ida, pode falar. Ô, Rafael, só uma sugestão, na verdade é uma pergunta para você, uma sugestão da sua parte. Eu ainda estou na versão 2301. Provavelmente eu vou ter que fazer upgrade para essas novas versões. Você acha que eu já posso ir para 2311 ou você prefere que a gente vá para 2307 ou 2403? É porque às vezes a gente fica confuso. Não, quanto mais recente, melhor. Nessas versões, né? Não, e aí você sair de 2301 para 2311 é um passo bem grande, mas é um risco que a gente tem que correr, na verdade. De nossa parte, tá? Sempre a recomendação é estar o mais atualizado possível. Inclusive, na 2403, assim, ó, tem uma enorme melhoria, não é tópico aqui dessa apresentação, mas eu já dou um spoiler. Tem uma melhoria muito grande de performance na Central TIS e nas importações de movimentos, tá? Nas importações de movimento um pouco menos, mas também tem uma melhora significativa de performance. Agora, na Central TIS, a 2403 vai trazer uma melhoria muito grande de performance. Então, existe um comportamento na Central TIS hoje, que já é de conhecimento ali, que ao editar qualquer movimento na Central TIS, todo o documento é reprocessado. E a partir da 2403, o comportamento muda, ele vai reprocessar somente aquele movimento que está sendo alterado. E isso, por si só, já vai trazer uma melhoria de performance extremamente relevante na 2403, tá? A 2311 também tem algumas melhorias de performance nesse sentido, tá? Então já tem, algumas dessas melhorias já estão na 2311, mas na 2403 ela tem ainda mais. Que, na verdade, nós estamos fazendo uma mudança no processo das nossas auditorias, dos médicos e enfermeiros. E a gente pretende estar utilizando a Central TIS para eles fazerem essas auditorias, entendeu? Ótimo. E aí, se a 2403 ela vai ter essa melhoria, inclusive essa nova que você passou, daí ele está indo lá no ato cirúrgico e alterando somente aquele procedimento, para mim vai ser muito bom. Sim, e vai ter. E, assim, se em algum momento performance já foi algum tipo de impeditivo ou de dor da Central TIS, então vamos para 2403, que é ali que esse problema é resolvido.
Se a Unimed, e isso depende muito do volume das contas, enfim, auditado por cada Unimed, né? Se a Unimed não sente problemas de performance na Central TIS, não tem essa dor hoje, a 2311 já resolve. Mas a 2403, ela está trazendo uma melhoria bastante significativa nesse sentido, tá? Entendi. Obrigada pela sugestão. Por nada, à disposição. Então é isso, pessoal. Agora, dessa vez, da outra vez, eu errei no tempo para menos, né? Rafa, tem mais uma pergunta no chat. Ah, desculpa. 2403, a última liberada? Sim, é a última liberada. Depois, a próxima... na verdade, ainda não foi liberada. Ela será liberada agora nos próximos dias, tá? Depois disso, a próxima será a 2407, liberada lá em julho. 2403, eu não lembro, Luiz, não sei se tu tem de cabeça ali a data de liberação dela, mas deve ser nos primeiros dias de março agora. Ela será liberada no dia 4/3, 4 de março. Perfeito. Ô, Rafa, rapidinho, só uma questão. A gente tá com um problema aí com a TOTS, inclusive eu tenho uma reunião com o pessoal lá do nosso comercial lá, a respeito da liberação das licenças Progress. A gente já pediu desde outubro do ano passado e até o momento a gente não tem a definitiva, né? Uhum. A gente está em processo de homologação, estamos correndo, vou esperar essa reunião para ver o que eles vão acontecer. A gente está com homologação na 2311, tá? Espero que dê certo até abril, tá? Mas a gente, só comentando aí que a gente está com esse probleminha aí na área de comercial da TOTS, tá? Tá. Kleber, depois tu me envia, por favor, quem é o teu SN, e a gente aqui vai dar uma conversada também com os SNs, porque, cara, assim, tem que ter a licença do Progress 12, senão não tem como subir de versão e as legislações vêm vindo, né? Eu tive informações aí que tem bastante gente ainda na 23.1 justamente por causa disso. E a gente está correndo aqui, discutindo, mas eu te passo depois, se você puder me dar uma mão lá. Uhum. Não, até vou entrar em contato, sim, me passa ali o nome do SN, eu entro em contato, porque isso, a gente aqui, tá, eu, quanto PO, Luiz, aqui, a gente não tem ingerência sobre isso, mas a gente pode cobrar os SNs ali, sim, para ver em que pé anda e dar um retorno para vocês. Perfeito, obrigado, Rafa. Eu até diria, aproveitando aí, Kleber, copia o Léo, né, que é o nosso PM também. Uhum. Ele tá a par aí dessas situações e ele também consegue dar essa priorização necessária. Perfeito, obrigado. A Gabi também. Uma boa. Beleza? Certo. Mais alguma dúvida? Mais alguma questão, sugestão? Alguém acha que a Brasil tem risco de prorrogar essa legislação novamente? A gente espera que sim. Também, eu acho que ela não está totalmente, assim, preparada. Eu acho que ainda vai ter uma prorrogação. Eu também acho. Até é importante, a gente fala brincando aqui, mas é importante até levarem para as federações, tá, essa preocupação, porque é dali que surgem enfim, se lá acharem que está todo mundo tranquilo, é porque está tranquilo. Eu ia até pedir, Rafa, a Simone levantou a mão ali, é uma colega nossa aqui da Porto Alegre, acho que ela tem umas informações bem importantes aqui. Simone, fala para nós aí. Diga. Bom dia. Rafael, parabéns. Ai, não botei o fundo de tela, desculpa. É muito importante, assim, a sacada, a saída que vocês deram, parabéns, vocês realmente entenderam a dificuldade. Nós tivemos reunião
ali na semana depois do carnaval, na quinta-feira, eu tô voltando de férias hoje, 10 dias, então eu não sei direito o dia, mas na quinta-feira, na quinta-feira nós tivemos reunião com o Dr. Francisco, a Vivian, e o pessoal do intercâmbio também da Unimed do Brasil, e nós levamos algumas considerações, alguns ajustes que foram super acolhidos. Tá? O que eu queria, apesar de tu não ser, né, tu é técnico na área de TI, não técnico na parte, e eu vi que tu realmente, tu entende, assim, tu me lembrou muito a Jana é que nem tu, assim, a Jana, a gente larga a ideia e vocês se apropriam. A Jana é uma das minhas mestras, eu aprendi com ela. Tá bem de mestra. Nossa, hoje eu tô super bem, né, na foto aqui com a galera, imagina. Quem dera, gente, obrigada. Imagina. Rafael, assim, quando tu falaste ali dos próximos passos, trabalhar em protocolos, né, uma coisa bem importante, enquanto nessas reuniões que tu participa, que tu leva, assim, as sugestões, seria que nós falamos isso a nível de Estado, acho que na reunião com o Dr. Francisco a gente não chegou a falar sobre isso, porque os protocolos, eles foram montados em cima de produção, ou seja, vou falar bem, tem regiões do corpo que nem são pertinentes àquela cirurgia, tá? Então a cirurgia é de uma região do corpo, mas alguma Unimed em algum momento cobrou outra região do corpo que não tinha nada a ver, e ela tá ali. Por exemplo, a parte de ortopedia, tu vai ver, os protocolos são gigantes. Para trabalhar com, e aqui no Estado a gente sugeriu que os protocolos fossem técnicos, né? Que eles fossem pertinentes e só, como tem condicional, se realizado isso, se tiver o anátomo patológico, tem muita condicional para a questão de informatização, mas se pelo menos fosse um protocolo mais enxuto, realmente, somente os procedimentos pertinentes àquele protocolo, digamos, facilitaria muito a vida de todo mundo, porque daí eu não teria tantos outros procedimentos, porque vocês sabem, né, o pessoal é muito criativo, né, então vem, né, é cirurgia de abdômen, por exemplo, e tem coisa de períneo, não, né, é outra parte do corpo, mas ele está lá no protocolo, então, que o protocolo, no momento que fosse para sistema, que ele fosse realmente um conteúdo técnico embasado, né, e não se basear em cima de produção que pega muita coisa que é resíduo, né, de cobrança indevida, inclusive, né, mas nesse sentido, assim, como tu vai em altas rodas, né, te usar a oportunidade de tu também trazer isso como uma coisa importante para poder sistematizar, né? Não, com certeza. Já anotei aqui. Eu ainda não comecei a estudar a questão de protocolos mais a fundo, tá? Mas essa informação que tu me trouxe para mim eu até achei ela um pouco surpreendente, que os protocolos são montados em cima da produção e não em cima de critérios técnicos, porque aí acontece esse tipo de coisa mesmo. Se todo mundo cobra errado, vira um protocolo. Exatamente. Eu estou à tua disposição, se tu quiseres combinar um momento com a Jana e comigo, eu posso compartilhar contigo, a gente fez uma análise bem aprofundada. Muito legal. Vou eu estou anotar à aqui tua vontade. Obrigada. Eu que agradeço. Vamos aproveitar e usar do conhecimento da Mônia aí, né? Com certeza. Acho que a ajuda é super bem-vinda. Já anotei aqui. Olá, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Bom dia. Se poderia, Simone, compartilhar com todos nós, né? Acho que é importante essa troca de informação entre as cooperativas mesmo, né? Para que a gente possa se fortalecer nesse processo. Priscila, esse material já está com a Unimed do Brasil, foi enviado no mesmo dia, né? A Vivian e o Dr. Francisco, eles iam levar para a comissão lá que fez comissão de honorários, né, do intercâmbio, para validar essas nossas contribuições e compartilhar com todo o sistema. Então, na verdade, esse trabalho já foi entregue e já está em andamento, né? Então, acho que não há necessidade de outras Unimeds, eu não sei, mas já está com eles, né, a análise para já dar os desdobramentos necessários.
Ah, sim. Perfeito, Simone. Agradeço aí pela sua contribuição. Obrigada, viu? Obrigada. Isso aí, vamos aproveitar esse momento que não é toda hora que a gente tem tantas Unimedes também reunidas aí juntas, né? Tá, pessoal. Continuo à disposição aqui. De minha parte, o que eu tinha para apresentar é isso. Vou ficar mais uns minutos aqui, caso alguém tenha alguma questão para trazer. Deixo à disposição ali o meu e-mail, tá? Então, tem aqui o meu contato. Depois vou mandar essa apresentação para todos os que confirmaram presença no invite. E é isso, pessoal. Muito obrigado.